Aleluia, glória a Deus. Vamos para a igreja, cantar o Senhor. Amém. Você que já orou, já falou a Deus. Vamos ficar de pé, vamos continuar. Continuar em alguns minutos orando com a alegria. Em seguida a gente adora ao Senhor. Desde já, o irmão Meridiano louva ao Senhor. Enquanto ele se prepara, nós oramos para darmos início ao trabalho. Senhor Deus, Pai poderoso, quero te dar graças, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Meu Deus, que assim o Senhor se faça presente no nosso meio. Receba, Pai, o nosso culto, receba, ó Deus, a nossa adoração. E assim, meu Pai, o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. E através, meu Deus, das nossas vidas, o Senhor, meu Pai, venha assim se alegrar com a nossa adoração. Eu entrego este tipo de doutrina, Pai, nas tuas mãos. E assim o Senhor também use cada vaso teu. É o que eu peço, te agradecendo, em nome de Jesus. O irmão Meridiano está com a oportunidade, dois louvores, em seguida eu levo a palavra para você. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar 510, riqueza divinal. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Seus filhos
Senhor, tirai a pedra e gozareis as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Ó, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença a nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Oh, que riqueza divina, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar assim, sem playback, porque ficou bom, né? Ficou bom, em nome de Jesus, maravilhoso. Vamos o 212, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. 212. Deixa eu ver aqui. Os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha em coluna, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros.
no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o povo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar contigo, com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai nos coroar. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade. Nós ainda devemos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 27. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recebe? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que tropeçar e cair, ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-ás sobre uma rocha. Também minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício
tem piedade de mim e responde-lhe. Encerramos muito. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Amém. Palavra linda. Ah, Senhor Deus, obrigado por falar conosco. Que essa palavra seja um desejo do nosso coração. E que assim também o Senhor responda a nós dos teus servos. Eu entrego, meu Pai, mais uma vez este culto a ti, Senhor. E recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Nós iremos continuar adorando ao Senhor. Agora através do departamento, Senhor. Departamento de crianças, de jovens, de valores, senhoras. Como de costume, muitos faltando. Que Deus abençoe a todos que não vêm congregar nesta casa, assim Deus venha abençoar. Em nome de Jesus. Vamos ouvir o departamento de crianças. Louvando ao Senhor. Hoje vamos dar a oportunidade de ver as crianças, porque eles gostam de dar um cochilinho, né? Para que eles adorem ao Senhor primeiro e ouvimos o louvor ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Departamento. Terceiro goleiro, sala direita, Pai do Senhor.
Mirante de Leões, saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Iremos louvar o 39. Algo mais que a neve, bem conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
adorar o Senhor. Vamos para o momento do ofertório. A diaconisa Elane está com oportunidade, colocando louva. Você coopera para esta obra. Sai do teu lugar. Fiquemos de pé, igreja. Após o louvor, pagamento de jovens vai louvar ao Senhor. Mas agora é o momento do ofertório. Fiquemos de pé, vamos adorar ao Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas dele não falhar. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus.
dos jovens, departamento, vai adorar o Senhor. Em seguida, eu já passo o diretor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Departamento. Ungido Rei.
Mas agora vamos orar. Essa igreja fica muito perto. Quero fazer a oração. Dízimos de oferta, você que cooperou com esta obra, você também que possa estar assistindo conosco, perto, está aí do lado da terra, que Deus abençoe você, que você possa abençoar também a casa do Senhor. Amados, dá um pouco do som, por favor. Amados, eu quero fazer uma oração, vou orar então pelo dízimo. Eu gostaria que a igreja orasse junto comigo. O pastor João está em casa, não foi pregar em lugar nenhum, ele estava na escala para pregar hoje. Mas ele está com o pé muito inchado, não está podendo andar sem o auxílio da volunta. Então, como ele não tinha como dirigir, ele teve que ficar em casa. Então, eu peço para a igreja que oremos. Mas antes vamos orar pelo dízimo de ofertas, eu oro pelo pastor João. E oramos também pelo presbítero Francisco, que vai trazer a doutrina da saúde. Senhor, vai dar ofertas dos dízimos justos, que assim, meu Pai, o Senhor tenha recebido dessa noite, cada ofertante, cada dizimista. Que o Senhor, meu Pai, abençoe as vossas vidas, abençoe muitíssimo, meu Pai. Que assim, meu Deus, o Senhor derrame, Deus, da tua vontade, Senhor, nas vossas vidas, abrindo as portas que cada um necessita. O Senhor conhece os vossos corações, meu Pai. Peço que dê a semente àquele que tem pedido ao Senhor. Se levanta, Pai, a favor dos teus filhos. Eu entrego a cada um nas tuas mãos, que louvo e te agradeço por todos, em nome de Jesus. Agora vamos orar, vamos apresentar o servo do Senhor, pastor João. Esse aqui nós oramos. Vamos fazer o contrário. Eu vou orar pelo presbítero Francisco, porque assim que eu terminar a oração, ele já dá continuidade ao trabalho. Pai, está aqui a vida do Deus certo. E assim, meu Pai, o Senhor use nesta noite. Senhor, meu Deus, o Senhor, Deus, é o dono desta casa, é o dono das tuas ovelhas, dessas ovelhas que aqui se encontram. O teu servo, meu Pai, estava trabalhando, Senhor. Eu nem imaginava que fosse pregar nesta noite. Mas eu peço ao Senhor, visita a mente, o coração do teu filho. Que cada palavra venha descendo do céu, quentinha nesta noite, para nos alimentar, Senhor. Que assim seja a vida do teu servo, as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar pelo pastor João, em seguida já passo o microfone para o presbítero Francisco. Pai, amado e fiel, o Senhor sabe, meu Deus, porque a tua palavra diz que a oração do justo, glória,
principado, potestade seja dissipado em teu santo nome. O teu nome seja exaltado, glorificado. E a igreja tem concordância? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. O livro de Romanos, louvado e agradecido seja Deus. Deus é maravilhoso. Romanos, capítulo número 12. Aleluia. Todos acharam? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estou vendo que eu estou procurando. Louvado e agradecido seja Deus. Nosso pastor não está aqui hoje. É porque não está sendo fácil para ele, né? Mas Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Todos acharam agora? Amém. Glória a Deus. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, nessa noite nos reunimos para te adorar, te agradecer e ouvir a tua palavra, se alimentar dela. E nessa noite, Senhor Deus, nós possamos sair alimentados pela tua palavra, que é o pão celestial do céu sobre nossas vidas. Senhor, que tudo venha ser conforme a tua santa e maravilhosa vontade, e que eu seja sempre um instrumento, Senhor, simplesmente um instrumento em tuas mãos, e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Glória a Deus. Uma pastora falou, não que me pegue assim de surpresa, mas a gente temos que estar sempre preparado. Glória a Deus, sempre estar pensando em Deus, pensando na palavra do Senhor, sempre ligado, para quando for solicitado a gente estar pronto na boa hora, não é assim? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O livro de Romanos, capítulo 12, nós lemos o apóstolo falando que nós temos que renovar a nossa mente. Ele também fala de sacrifício, nós se apresentarmos como sacrifício vivo a Deus. Interessante estar ouvindo hoje no carro, eu vinha do trabalho, né? Eu vinha pela calçada, pela rua, e eu vi umas crianças brincando de culto, o microfone com as caixinhas. Eu fiquei maravilhado. A gente gostaria que crescesse assim, né? As crianças crescessem no Senhor, sempre louvando, sendo fiel ao Senhor. Eu estava comentando com a Eve, que quando às vezes vão crescendo, vão sempre deixando se influenciar. Eu estava dizendo que nós aqui temos que influenciar, ela que falou, né? Temos que influenciar, porque o crente é diferente. O crente se veste melhor, não é assim? O crente ele fala melhor, ele tem que influenciar. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Quando falo influenciar, eu lembro meus irmãos, tem uma passagem da Bíblia que diz: quando você se converter, não falo com Pedro, fortalece, confirma os teus irmãos. E até agora nenhum deles, aleluia, se converteu, né? Louvado e agradecido seja Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas, a gente temos que fazer simplesmente a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Renovar a nossa mente. Glória a Deus.
Nós, quando estávamos no mundo, nós tínhamos uma maneira de pensar. O mundo nos apresentava, aleluia, uma abertura muito grande para muitas coisas. Glória a Deus. E hoje, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, ou recebemos Ele como Salvador, Ele que nos aceitou, não é assim? Glória a Deus. Nós temos a obrigação de mudar a nossa mente, de mudar a nossa maneira de pensar, não ver mais como a gente via as coisas antes. Glória a Deus. Porque agora nós somos, como é que eu posso dizer, cristãos, pessoas que seguem Jesus, ou que se esforçam, para seguir Jesus, que não é fácil. Louvado e agradecido seja Deus. Carregar uma Bíblia, ou se vestir diferente, isso não quer dizer nada. Glória a Deus. Claro que isso é uma obrigação de todos nós que servimos a Deus, temos que ter boa aparência no sentido de se vestir bem. Mas o que Jesus realmente Ele quer é que nós mude a nossa maneira interna, dentro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E isso é uma coisa que eu vejo que confronta cada um de nós, porque a gente somos cristãos, acreditamos em Deus, mas nós também somos seres humanos. Às vezes nós falhamos, temos sentimento. Uma coisa que eu aprendi, glória a Deus, é que nós, seres humanos, a gente somos movidos, como eu posso dizer, pelo aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que ouvimos. Uma palavra boa, a Bíblia diz que ela dá alegria até os ossos. Se é um provérbio, se é, aleluia, um salmo, eu creio que é um provérbio, é a palavra do sábio, Eclesiastes, que fala que a alegria, a palavra boa dá alegria até os ossos. Quando a gente escutamos uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, nós se sentimos alegres, traz esperança. E também quando ouvimos palavra negativa, se a gente não tiver com a mente alicerçada, também traz coisas negativas para nós. E nós, como seres humanos, vamos enfrentar tudo isso. E o que nós temos que fazer, glória a Deus, é fazer o máximo para glorificar a Deus e permanecer, aleluia, na Sua palavra, na vontade dEle. Uma das coisas que eu fiquei maravilhado, glória a Deus, no culto que a gente foi no sábado, o pregador abençoado trouxe uma mensagem maravilhosa. Deus abençoe aquele homem, aleluia, traz ânimo. Fiquei maravilhado com a sua mensagem. Ele falou sobre avivamento. Tu estava lá? Não. Estava só jovem, mas era lá do São Caetano. São Caetano foi. David e os jovens, falando de avivamento, de nós sermos avivados. E ele falando que não ser avivado simplesmente dentro do templo, mas ser avivado no nosso cotidiano, no nosso dia, o dia a dia. Porque o avivamento ele simplesmente não é, aleluia, o pulo. Claro que isso é a alegria de nós sentirmos a presença do Senhor, mas um avivamento, aleluia, diferente de Deus que Ele quer que nós tenhamos como cristão, como alguém que serve a Deus. E isso, aleluia, ela tem que acompanhar a nossa vida, porque agora nós somos servos de Deus e temos que ser diferentes. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E como eu falei, que nós somos movidos pelo aquilo que a gente ouve, a gente vê, glória a Deus, e às vezes quer vir algum sentimento em mim e você. Louvado e agradecido seja Deus. E às vezes a gente tem que, como é que eu posso dizer, temos que se confrontar aí. Essa semana, não sei se vocês vão perceber, mas eu entrei no ensaio aqui bem pesado. Glória a Deus, meio chateado. Fiquei até meio fora
ali do foco do ensaio. Glória a Deus. Por quê? Porque às vezes a gente deixa as palavras ela entrar, e em vez de a gente se desviar disso, a gente às vezes absorve. Isso Deus, Ele não quer que seja assim. É por isso que a Bíblia diz que a gente temos que ter o capacete, aleluia, da salvação, para ouvir as palavras e não deixar as palavras negativas às vezes tirar, aleluia, o foco, nos tirar, aleluia, da essência de que é alguém que serve a Deus, que é uma pessoa, aleluia, diferente. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Renovar. A Bíblia diz que a gente não temos que se conformar, aleluia, com o mal. Não temos que aceitar o mal, se conformar, achar que aquilo é normal, as coisas erradas, elas são normais. Interessante, hoje eu tenho um lugar que eu ri. Glória a Deus. Estava minha mãe, estava vendo eu trabalhar, meu irmão, meu primo, e ele falando da casa, falando da arrumação da casa, e a minha mãe falou sobre as imagens, sobre ter imagens, e ela foi na lata, ela disse, aquilo ali é feio, ela falou. E a minha tia, ela é uma pessoa religiosa, isso é feio, isso traz maldição. Aí ela olhou assim para ela, mas você vê, minha mãe também não é uma pessoa que segue nesse caminho certinho, glória a Deus. Mas o que eu estou falando isso é porque nós não temos que se conformar com as coisas erradas, aleluia, desse mundo, e nós temos que se perguntar como é que está, aleluia, a minha mente, como é que está, aleluia, como eu estou vivendo como um cristão nos caminhos, aleluia, do Senhor. Será que a minha mente se renovou? Eu penso agora diferente, de acordo com a palavra de Deus, ou ainda eu penso, aleluia, como o mundo, como a minha direção agora é a de Deus, ou se eu sou levado, aleluia, pelas coisas desse mundo. E a Bíblia diz que a gente temos que se renovar a nossa mente, porque se a gente não renovar a nossa mente, nós não vamos de maneira nenhuma experimentar o que é a boa e perfeita vontade de Deus, de maneira nenhuma. Como pode alguém que ainda tem a sua mente antiga experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus? Não se pode de maneira nenhuma. É por isso que a gente às vezes observamos pessoas que já têm anos de evangelho, de igreja, e ainda não experimentou a boa, perfeita vontade de Deus, porque ainda está com os velhos pensamentos, ainda pensa do mesmo jeito do passado, ainda não renovou a sua maneira de pensar. E como é que faz isso? Glória a Deus. Nós estamos nesse mundo. Vou dar aqui um exemplo, glória a Deus. Como ter uma mente renovada, como saber se a gente está com a mente renovada. Às vezes nós inventamos situações que nós temos que usar, aleluia, aquilo que nós aprendemos com Deus. Às vezes numa situação, vou dizer, no casamento, por exemplo. O casamento ele tem dificuldades, ele tem lutas, glória a Deus. Mas quando a gente não servia a Deus, nós tínhamos uma maneira de pensar. Mas agora não, irmãos. Nós agora servimos ao Senhor e nós temos que pedir a direção de Deus. Tem um filme que fala, não sei se eu vou falar o título certo agora. No lugar de Jesus, como é que eu faço? Se Jesus fosse Jesus, como é que ele faria, né? Mais ou menos assim. Se fosse Jesus, como ele faria naquela situação? Será que às vezes a gente, aleluia, em momentos de dificuldades, pensamos qual seria a vontade de Deus para aquela situação nas nossas vidas? É isso que tem uma mente renovada, porque uma pessoa que não é renovada, ela não vai pensar dessa maneira, vai agir como um velho homem agia, como uma velha mulher ela agia, e essa de maneira nenhuma é a vontade do Senhor.
Essa não é a maneira que Deus ele quer que eu e você haja em momento de dificuldades, em momento, aleluia, de provação. Não. Ele quer que a gente buscamos a sua direção. Porque se a gente servimos a Deus e estamos passando por dificuldades, a melhor coisa a fazer, a melhor direção a ser feita não é buscar a direção de Deus. Que Deus ele acha disso? O que é que ele pensa disso? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Isso é ter uma mente, aleluia, renovada. Glória a Deus. Isso é uma pessoa agora que pensa de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é perfeita para mim e para você. O pensamento de Deus ele não é como o meu e o seu, não. Ele é diferente. Deus ele sempre pensa algo bom. Os planos de Deus, o sonho de Deus para mim e para você é muito melhor. Glória a Deus. É porque nós somos teimosos às vezes e não deixamos renovar a nossa mente. Quando eu estou falando de pessoa que se converteu, aleluia, e trilhou o caminho com o Senhor, eu penso logo no apóstolo Paulo. Esse homem, ele era um homem diferente. Glória a Deus. Era tão diferente que as maioria das cartas do Novo Testamento são escritas por ele. Glória a Deus. Esse homem ensinou, esse homem viveu a palavra de Deus e hoje ele é um exemplo para mim e para você. E eu fico olhando como é que esse homem vivia naquela época onde a perseguição era muito maior. Mas esse homem tinha a sua mente renovada, ele não pensava mais, aleluia, como o velho homem. E quando às vezes vinha na sua mente algo que queria tirar a direção, ele olhava para Jesus. Ele olhava para o exemplo dele, que era Jesus, e ele conseguia vencer as coisas desse mundo. Tem uma passagem que eu lembro no livro de Romanos, capítulo 7, onde ele fala que, mesmo que a sua carne, vou interpretar assim, ela quisesse fazer, aleluia, mesmo que a sua mente ou a sua carne fosse perdendo para o pecado, ele, aleluia, se rendia a Cristo. Ele mesmo assim, aleluia, fazia a vontade de Deus. Esse homem era diferente, era um homem que tinha verdadeiramente a sua mente, aleluia, mudada por Deus. Por isso que experimentou tantas coisas maravilhosas da parte de Deus. Porque a pessoa que tem a mente mudada por Deus, ele não vai ficar pensando em coisas negativas. Ele não vai ficar pensando, aleluia, na sua mente cheia de dúvidas, cheia disso, cheia daquilo, não. Ele vai ficar pensando em coisas positivas da parte de Deus. Mesmo que tudo ao seu lado possa estar dando errado, mas ele vai sempre pensar, aleluia, coisas positivas. Glória a Deus. Quando ele estava preso, glória a Deus, que em vez de reclamar, ele ora a Deus, e Deus faz as muralhas caírem, vamos dizer assim, as portas caírem da prisão. Ele poderia até fugir, mas ele pensava diferente. Era um homem diferente na presença de Deus, um homem que tinha a sua mente renovada diante do Senhor. E isso que Deus ele quer para mim, para você, que a gente possa mudar a nossa maneira de pensar. E nos dias de hoje, irmãos, não é fácil. Estou falando aqui, mas eu sei que com tudo que a gente vê hoje, não é fácil a gente estar, aleluia, simplesmente sempre focado ali na palavra do Senhor. Porque existem muitas coisas que querem tirar o foco de nós estarmos ali direto pensando em Deus, alicerçado ali direto no Senhor. E o mundo hoje em dia ele quer nos influenciar para nos tirar da presença de Deus, nos tirar, aleluia, do foco, que é um dia estar diante de Deus, passar por todas as provações aqui na terra e estar diante do Senhor. Porque se tudo que a gente passa aqui na terra, sofrimento, provações, lutas, dificuldades,
aleluia, foi tudo em vão. Glória a Deus. Então, o que é que a gente estamos buscando? Eu tenho certeza que a gente não sofremos à toa, não passamos dificuldades à toa. Se você está no caminho do Senhor, buscando a Deus, passando lutas, buscando ao Senhor, tudo isso não é à toa. O apóstolo Paulo disse que ele não esmurrava o ar, ele não corria atrás do vento, vou dizer assim, mas ele tinha um alvo. E para isso, foi por isso que ele se desprendeu de todas as coisas, porque ele tinha um alvo para alcançar. Esse alvo era Cristo Jesus. Vale a pena sim a gente se esvaziar, aleluia, desse mundo, para se encher de Deus, para se encher das coisas novas do Senhor. Glória a Deus. O pregador estava falando uma coisa, eu fiquei pensando. Ele falou que nos anos 80 foi a época do avivamento, a época onde os pregadores pregavam a palavra de Deus e os coxos eram curados, a pessoa que tinha enfermidade, cego, tinha a sua visão restaurada. E ele falando, por que não se vê isso hoje em dia? Mas Jesus, ele não mudou, ele continua, aleluia, sendo o mesmo Deus. Nosso Deus, ele tem poder. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele continua, Jesus faz milagre até hoje. Glória a Deus. Mas para a gente, glória a Deus, experimentar essas coisas maravilhosas de Deus, nós temos que esvaziar desse mundo, se esvaziar, aleluia, das coisas desse mundo, para a gente ter as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Imagine, irmãos, você orar, eu orar, e pôr as mãos sobre alguém, e a pessoa, aleluia, ser curada, não pelo meu poder, não porque eu tenho, nunca vai ser assim, nunca vai ser porque você é poderoso, não, mas porque Deus olhou para você e viu graça e operou, usou eu e você como instrumento nas mãos dele. Imagine só que coisa maravilhosa. Mas para isso acontecer na minha vida e na sua, nós temos que se desprender, aleluia, desse mundo, deixar ser renovado por ele. Porque Deus, ele não vai de maneira nenhuma, como é que eu posso dizer, usar alguém que não quer nada com ele, não quer fazer a vontade dele, não quer obedecer, aleluia, os seus mandamentos, viver de acordo com a sua palavra, a sua doutrina. Deus não vai, aleluia, porque nós vemos exemplo de pessoas que curam, glória a Deus, faz tantas coisas, mas será que é Deus fazendo? Será que é Deus operando? Porque a gente tem os exemplos, a gente conhece a palavra, sabe que os demônios, aleluia, ele trabalha na vida de muitas pessoas para enganar, para fazer coisas que enganam. Como a Bíblia diz, que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Às vezes a gente subestimamos, aleluia, a astúcia, esse dado aqui, o adversário ele faz as coisas dele. Então, o que eu quero trazer nessa noite, como é que está, aleluia, a minha mente principalmente, como é que está o teu coração, como é que está a minha maneira de pensar, aleluia, diante do nosso Deus. Se a gente queremos experimentar tantas coisas boas, aleluia, do nosso Deus, renovar a nossa mente, porque às vezes não como é que eu posso dizer, como a gente devemos se vestir, porque alguém que tem a sua mente renovada em Deus, ela vai se vestir de acordo, aleluia, como manda a vontade do Senhor. Já imaginou alguém, aleluia, que serve a Deus, aleluia, que aceitou Jesus como Salvador de sua vida e agora se vestir de uma maneira que não agrada a Deus? Será que isso não está errado?
Glória a Deus. No mundo aí fora, eles gostam disso. Eles veem as mulheres andando de todo jeito. Para eles é festa. Glória a Deus. Mas para nós que servimos a Deus, e outra, glória a Deus. Uma mulher bem vestida, ela é muito mais bonita do que uma mulher seminua na rua. Eu mesmo acho. Glória a Deus. Uma mulher bem vestida, bem trajada, é muito mais bonita, irmão, do que uma pessoa que está se expondo. E a pessoa, quando ela entende isso, muitas pessoas já são transformadas pelo Espírito Santo. Porque eu acredito que quando alguém se converte a Deus, o Espírito Santo fala com cada um de nós. E aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, a gente vai deixando, aleluia, para trás. A gente já viu o pastor João ele falar aqui sobre os vícios que ele tinha de jogar videogame, não é assim? Ele tinha. A gente chegava lá, até joguei futebol com ele. E ele gostava, era um hobby que ele tinha. Mas ele se apegou de uma forma tão grande com Deus que ele deixou isso de lado. Às vezes ele ia lá para casa só para jogar, mas o foco não era esse, era para falar de Jesus. Era para falar, aleluia, do Evangelho, falar da palavra do Senhor. Até se reunia com o jovem, mas o foco era Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Porque quem se converte verdadeiramente a Deus, ele não consegue pensar em outra coisa a não ser a palavra de Deus, a não ser, aleluia, fazer a vontade, aleluia, do Senhor, porque a mente agora foi mudada, as coisas velhas, aleluia, já se passou. Ou será que nessa noite alguém ainda pensa nas coisas antigas? Glória a Deus. É como aquele povo que saiu do Egito, mas ainda ficava falando nas cebolas. Quem gosta de cebola aqui? É bom, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas ficar falando das coisas que passou. O que passou ficou para trás. Agora você é uma nova criatura. Aleluia. E a sua mente foi renovada. Ou temos que renovar as nossas mentes. Nossa maneira, aleluia, de pensar. Glória a Deus. Porque agora somos, aleluia, filhos de Deus. E como filhos de Deus temos que dar exemplo. Uma coisa triste, irmãos, quando a gente encontra pessoas dando mau testemunho, pessoas que era para dar o testemunho e agora não dá testemunho. E as pessoas do mundo olham, aleluia, eu sei que muitas vezes é desculpa, né? Assim, Diaco Mauro já vai direto. Glória a Deus. Deveria dar testemunho da palavra do Senhor, não dá. Glória a Deus. Quando deveria ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. E muitos não fazem isso. Glória a Deus. Isso não agrada de maneira nenhuma o Espírito Santo do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala isso. Nós temos que ser, aleluia, ter essa mente renovada. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Não podemos pensar de maneira nenhuma como pensávamos antes. Tem uma coisa que às vezes acontece, não sei se acontece assim com os irmãos, mas aquele momento que a gente enfrenta na vida, que dá vontade de se irar, ficar irado. Você se lembra que você é crente? Quem se lembra que é crente? Quando está irado? Você esquece que é crente, porque aí ela vem. A Bíblia diz que Jesus ele também ficou irado. Glória a Deus. Jesus se irou, mas ele não pegou. Aí não podemos ficar irados também e não pecar, né? Esquece que é crente. Não. Mas todos nós vamos passar por isso. Como eu falei também aqui, eu entrei meio chateado por algo que eu ouvi. Eu achei, julguei eu que não merecia. Me deu vontade, aleluia, de dizer umas coisas, de ficar irado. Glória a Deus. Mas isso não vale a pena. E às vezes quando eu faço isso eu já fico envergonhado. Não, daqui não.
Aqui tudo maravilhoso. Já entrei ali, já fui bem recepcionado, um abraço caloroso, não é assim que não tinha nada errado. Louvado e agradecido seja Deus. Se tem uma coisa, irmão, que eu amo, eu sei que adorar a Deus é maravilhoso, mas se tem uma coisa que eu amo é a comunhão com os irmãos. Eu gosto. Eu sei que às vezes eu falho um pouco nessa área, mas é bom estar reunido com os irmãos. Glória a Deus, abraçar, não é assim? Aprendi com o diabo Paulo. Ver os irmãos falar, isso é bom. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente tem problema em casa, às vezes no sentido de lutas que a gente passa no dia a dia, a gente chega na casa do Senhor, a gente recebe um abraço, isso é bom. Recebe uma palavra de Deus, recebe a mensagem, e tudo isso cai por terra, todo mal cai por terra. Porque isso é importante, louvado e agradecido seja Deus. Por isso que às vezes tem gente que diz: não, eu sou crente em casa. Não é a mesma coisa de você estar aqui, de você ter o calor, assim vou dizer, dos irmãos, ter a palavra de Deus espiada. Não é a mesma coisa. É bom estar aqui, bom a gente estar reunido, aleluia, aprendendo uns com os outros, orando uns pelos outros. A pessoa que diz isso, que melhor ficar em casa ela é crente, ainda não teve a sua mente renovada, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa entende que o melhor é ficar em casa, está tudo diferente, irmãos. Está tudo diferente, bom é a gente estar aqui. Mas como é que está a sua mente renovada? Como é que você está enfrentando, aleluia, as dificuldades dessa vida? E aquilo que você aprendeu com Deus está fazendo a diferença. Porque a diferença é isso de quem serve a Deus e quem não serve. Todos vão passar por um momento difícil, mas aquele que tem Deus e tem a sua mente renovada, ele vai tomar uma atitude diferente, ele vai agir diferente, ele vai falar diferente, ele vai ter uma direção diferente. Uma coisa que eu falei lá outra vez que eu preguei sobre a diferença da pessoa que serve a Deus e a que não serve. A pessoa que serve a Deus, ela vai passar por dificuldades. Mesmo a dificuldade, às vezes, que as pessoas do mundo passam, aí também nós passamos. Às vezes falta dinheiro, às vezes a gente também fica, aleluia, doente, fica enfermo. Mas a diferença é que a pessoa que crê em Deus, ela sempre tem uma esperança diferente. Glória a Deus. Meu pai está passando por uma enfermidade, vou dizer assim, mortal. Aleluia. E eu sei que ele pode partir a qualquer momento. Glória a Deus. E eu já entreguei ele na mão do Senhor. Glória a Deus. E eu sempre falando para ele que nós que cremos em Deus, nós temos que ter uma maneira de crer diferente. Por esses dias, não vou dizer minha madrasta, mas a esposa dele, a madrasta quando me criou, ela falando que todos aqueles que foram internados com ele, todos já faleceram. Também foi assim no hospital, lá em Cordeiro, todos que ficaram, aleluia, pelo ser, todos faleceram. E eu fico olhando para o meu pai, com as mesmas enfermidades que ele tem, os que já partiram, porque ainda não foi, glória a Deus. Mas eu lembro das orações que eu fiz para Deus, para que Deus ele alcançasse ele. Deus ele tem a maneira certa de alcançar cada um de nós. Ele tem a maneira certa de alcançar. E Deus ele quer salvar. A Bíblia diz que Deus ele não tem alegria na morte de um ímpio. Ele não tem alegria, glória a Deus. Às vezes a gente fica, quando a pessoa é muito má, a gente se alegra, vou dizer assim. Não estou dizendo que eu me alegre, irmãos, mas quando alguém é ímpio, é mau, às vezes a gente olha e diz, parou de dar trabalho, não é assim? Mas o Senhor é diferente. Ele não tem prazer na morte do ímpio.
Interessante que por esse dia ele estava dizendo, eu estava pedindo a Deus uma maneira para ele parar de fazer muitas coisas erradas. Eu estava dizendo para ele, quem sabe essa é a hora do Senhor parar de fazer as coisas erradas e servir a Jesus. Seguir ao Senhor, como estava falando hoje para o meu irmão. Mas as pessoas são teimosas, elas não querem obedecer a palavra de Deus. E hoje foi o dia todo, aleluia. Porque igual ele não pensa como eu penso. E ele falando de música, dizendo que das músicas que ele gosta, falando, pregando o evangelho para ele. E ele não estava nem aí. E às vezes as pessoas perecem, dizendo, você pare com isso. Pare com isso porque Deus pode me castigar. E ele fica rindo. E Deus também tem a maneira de pegar ele e chegar junto dele. Mas como é que está a minha maneira de pensar e a tua maneira de pensar? Será que Deus ele tem espaço na sua mente, no seu coração, para que você possa vencer as coisas desse mundo? Porque nós só vamos vencer as coisas desse mundo, vencer a ira, vencer todas as coisas, quando a gente tiver a nossa mente, aleluia, de acordo com a vontade de Deus. Enfrentar, aleluia, as coisas desse mundo, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Foi assim que Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo, as coisas desse mundo, sendo obediente a Deus. Venceu o diabo, venceu as tentações, venceu tudo, fazendo a vontade de Deus. E não é diferente comigo e com você. Aleluia, vamos vencer esse mundo, vamos glorificar a Deus, fazendo a vontade dele, obedecendo a vontade, aleluia, do Senhor. Não vai ser diferente, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, mas para que isso possa acontecer, aleluia, nós temos que renovar a nossa mente. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra para você. As lutas elas não vão te matar, glória a Deus. As provações elas não vão, aleluia, te matar ou te entristecer. Não deixe isso acontecer na sua vida, porque se tem uma coisa que Deus ele sempre faz, eu fico maravilhado com Deus, porque quando a gente estamos passando por um momento de luta, de provação, o Senhor ele sempre dá um escape para mim e para você. Pode ser a luta que for, aleluia, Deus ele sempre dá um escape para mim e para você. É como a palavra diz que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, porque o Senhor ele sempre dá, aleluia, uma saída para mim e para você. É por isso que vale a pena nós deixarmos de ser renovados pela vontade de Deus, se colocar na vontade do Senhor, aleluia, e ser transformado por Ele, dia após dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A minha tempo já se foi. Aleluia. Mas eu quero concluir orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos fechar nossos olhos. Se possível, levantar as suas mãos para o céu. A Bíblia diz em todo tempo: levanteis as mãos santas. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, meu Deus bendito e eterno e soberano, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é a luz que ilumina, aleluia, nossos caminhos, Senhor Deus. A tua palavra, Pai, ela é o pão celestial do céu sobre as nossas vidas. Meu Deus bendito e eterno e soberano, que a tua palavra ela sempre possa estar, Senhor Deus, no nosso pensamento. Momento de aflições, de luta, de provações das nossas vidas, nós conseguimos, Senhor Deus, lembrar que a tua palavra nos faz vencer, e o Senhor, Ele nos faz vencer todos os dias das nossas vidas. Meu Deus bendito e eterno e soberano, nós também oramos, Senhor, e apresentamos, Senhor, teu filho, pastor João, que se encontra, Pai, com a enfermidade. Meu Deus bendito e eterno e soberano, que as tuas mãos possam estar estendidas sobre a vida do teu filho, Senhor Deus. Cura ele, Senhor Deus, restaura, Senhor Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizemos amém. Aleluia. Para vossas mãos.
Que o Senhor Ele te abençoe, Ele te guarde. Que o Senhor Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele venha habitar em nossas vidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.